Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e chegou a quarta-feira, dia de jogo pela Libertadores, Botafogo e Universitário, Newton Santos, 19 horas, encontro marcado, é um jogo decisivo, o Botafogo começa a decidir a sua sorte, né? Caso o Botafogo ainda sonhe, e a gente sonha, claro, com a classificação, precisamos pontuar hoje, não só pontuar, né? Precisamos dos 3 pontos logo mais, mas eu já vou falar disso. Hoje eu vou até inverter aqui, vou falar primeiro do jogo e depois do extracampo, que está também pegando fogo. Então, muitas novidades. Gente, vamos lá. Primeira coisa, quero agradecer vocês pela repercussão, pela visualização do vídeo de ontem, né? No momento que eu estou gravando aqui agora, né? O vídeo de ontem bateu aí mais de 13 mil views, muito legal. Eu vi que tinha muita gente dos outros clubes, agradeço a audiência aí de palmeirenses e outras torcidas mais que vieram saber, né, sobre a oitiva, né, ou sobre a participação do John Textor lá na CPI das casas de apostas, lá em Brasília, né, junto ao Senado. Enfim, a galera dos outros times veio também aqui prestigiar o canal, né? Alguns ali ainda ironizando o Botafogo, mas está certo, desde que seja com educação, né? Manter em alto nível aí, é sempre legal essa discussão, né? Entre os clubes, muita gente de outros times comentando, né? Mas o Textor tem que analisar o Botafogo, né? O Botafogo pipocou, entregou o campeonato ano passado. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Eu acho até que o maior interesse do Botafogo hoje, né, o torcedor do Botafogo sabe disso, é a gente superar o que passou em 2023, e eu acho que finalmente isso aconteceu, primeiro com o Fábio Matias, né, que teve uma sequência ótima aí de resultados, e agora com o Arthur Jorge. Então, assim, cada vez mais 2023 está pequenininho lá no horizonte, página virada. Então, a única razão da gente ainda estar falando do campeonato do ano passado é porque, como eu disse aqui, né, nesse angu tem caroço. O Textor não brinca em serviço. O Botafogo hoje não é novidade para ninguém. Ele é administrado como uma empresa, né? E empresa que tem que ficar atento aos seus interesses. O Botafogo do passado cansava de ser, né, achincalhado, cansava de ser prejudicado, né, por arbitragens. E isso, felizmente, parece que acabou, né? Se o Botafogo perceber que tem alguma coisa estranha no ar, né? Mesmo que não seja de propósito, mas atuações que prejudiquem o Botafogo vai sim buscar os seus interesses, né? O Textor está deixando isso muito claro. Então é óbvio que essa postura do Botafogo incomoda os adversários, né? Aquele Botafogo de não muitos anos atrás, né, que assistia tudo de braços cruzados, né, a gente sendo roubado, né, a palavra forte é essa, mas o Botafogo sendo prejudicado, né, coincidentemente prejudicado em várias arbitragens, isso não vai acontecer mais, porque o Textor quer preservar os interesses do clube. É óbvio que ele vê também pelo aspecto financeiro. O Botafogo deixar de ganhar jogos, o Botafogo deixar de ganhar títulos, por conta de possíveis situações aí, né, escusas, é muito ruim. Então, tudo será investigado. E uma coisa também importante, que inclusive já foi falado pelo próprio senador Jorge Cajuru, é o seguinte: o relatório do Textor, que a gente ainda não teve acesso, a gente só sabe algumas informações, né, por alto, né, houve uma sessão secreta, para quem não sabe, né, vou reiterar aqui, eu vi algumas pessoas comentando ontem, mas cadê as provas do Textor? Não mostrou nada ainda. Gente, isso aí tem um segredo ali, né, de justiça. Então ele apresentou aos senadores, após o depoimento dele, lá no Senado, né, com Romário, todo mundo viu, outros senadores participando, houve uma sessão secreta em que ele mostrou esse dossiê, mostrou essas provas, né, e o Senado concluiu que eram indícios suficientemente fortes para iniciar uma investigação completa, detalhada, né? Então, é isso. A gente ainda não tem todas as informações, a gente tem alguns detalhes. O Textor já tinha soltado, por exemplo, há um tempo atrás, a questão de uma ligação, né, uma pessoa da CBF
vazou para ele um grampo, digamos assim, de um árbitro, possivelmente aqui do Rio de Janeiro, né, com sotaque carioca, e que esse árbitro já até teria sido identificado, por exemplo, se explicando por que não aconteceu o resultado do jeito que os apostadores, né, ou quem o contratou, desejavam, né? Ele dizendo, pô, mas eu marquei o pênalti, o cara perdeu o pênalti, né? Numa situação de agarra-agarra na área. Depois teve outras situações no jogo que eu não consegui mais marcar pênalti, dei 8 minutos de acréscimo. Então, assim, isso aí é a ponta do iceberg, né? A gente está sabendo de algumas informações. Quem teve acesso a todo o dossiê, a todo o relatório da Good Game, por exemplo, foram os senadores, né? E os senadores, a notícia que chegou, né? Estou repetindo aqui o que eu falei ontem, só para deixar bem claro, porque tem algumas pessoas que às vezes não entendem ou não querem entender. Os senadores concluíram, tá, que as provas eram muito fortes, né? E deixaram eles realmente de olhos arregalados, né? Precisa ser investigado. Se o STJD fez vista grossa para o primeiro dossiê que o Textor apresentou em dezembro, tá? Agora, inclusive, eu vou falar aqui, o Textor já trouxe provas mais contundentes, né, para mostrar ao próprio STJD e que algo seja feito, né? Isso aí. Então, dando um resumão. Mas deixa eu voltar ao jogo da Libertadores, tá? Do Botafogo, jogo de logo mais, e depois a gente termina o vídeo falando mais aí toda essa situação que está acontecendo no futebol brasileiro, beleza? Gente, falando antes até do jogo, eu acabei não comentando aqui no canal que o Botafogo tentou trazer, além do Cuiabano, né, que o Botafogo trouxe do Grêmio, tentou trazer o zagueiro Davi Ricardo, ou David Ricardo, do Ceará, tá? Jovem zagueiro, 21 anos, deixa eu confirmar se é 21 mesmo, lá da equipe cearense. O Botafogo fez uma proposta de 1 milhão de euros, tá? Ali quase 6 milhões de reais. Só que, por que não aconteceu a negociação? O Botafogo estava correndo contra o tempo, não houve tempo hábil de troca de documentos entre os clubes, tá? Então acabou, infelizmente, para o Botafogo não acontecendo. O Davi Ricardo é uma aposta, né? Confirmei aqui, 21 anos. É um jogador que está há pouco tempo lá no Ceará. O Vozão contratou ele junto ao Fluminense, lá do Piauí, tá? Mas iniciou muito bem essa temporada, teve uma performance muito boa. Isso aí para a gente perceber o quanto que hoje, né, o setor de scout do Botafogo está atento, né? Tá atento. Ele tem 13 jogos só, deixa eu confirmar aqui, o zagueiro nessa temporada, tá? Com 2 gols marcados lá pelo Vozão. E a notícia que chegou, né, de ontem é que o Ceará deixou as portas abertas para o Botafogo vir a contratar o jogador, via concluir essa negociação na janela do meio do ano, já que essa agora nacional se encerrou, né, na última sexta-feira. Internamente, o Ceará considerou a proposta um pouco abaixo do que ele imaginava pelo jogador, tá? Mas é uma negociação que pode sim acontecer no meio do ano. O único, porém, é que o Botafogo dessa vez tinha pressa, né? Olhando para o mercado nacional. Em julho, o Botafogo vai ter a janela aí aberta para o mundo, né? Então, o Botafogo pode trazer outros zagueiros e aí talvez o Davi Ricardo ficar ali em segundo plano e nem ser mesmo concluída essa negociação. A vinda dele seria algo parecido com o que foi o próprio Lucas Alter, né? O Lucas Alter foi uma aposta, jogador jovem, até agora, né? Não convenceu o torcedor botafoguense, mas seria nessa linha, né? Eu imagino que o Botafogo no meio do ano possa até de repente trazer de fato o jogador do Ceará, mas também focar em zagueiros mais experientes e que cheguem ao Botafogo e resolvam, né, essas questões aí que estamos tendo até o momento na zaga, né? O Arthur Jorge certamente, né, não está satisfeito com o material humano que ele tem no momento para a zaga, né? E já falou isso naturalmente com o scout, com o Textor, enfim. Uma outra possibilidade também, que internamente já há um burburinho, seria da volta do Adrielson, né?
que está lá no Lyon e ainda não conseguiu embalar. Da mesma forma, quer dizer, ao contrário do Lucas Perry, que esse sim tem atuado lá no Lyon em alguns jogos, tem ido bem e tal. O Adrielson está com um pouquinho mais problema de adaptação por lá, então não é uma coisa totalmente descartada, tá? Um retorno do Adrielson, beleza? Pessoal, vamos lá. Vamos então falar do jogo de logo mais. E falando de zaga ainda, o Bastos atuou nas duas últimas partidas, foi bem, felizmente, né? Ele até então, ao meu ver, estava muito mal, né? Desde o ano passado, mas nos dois últimos jogos fez dupla de zaga com o Lucas Alter, né? E a gente viu que, se não foram ali fantásticos, deram uma subida de produção, né? Especialmente o Bastos, né? O Bastos, no último jogo contra o Juventude, foi inclusive um dos destaques da partida. Então talvez ele esteja ali, até por falar o mesmo idioma, né? O português de Portugal, né? Ele que é angolano, tem talvez encontrado a sua posição ideal com o técnico Arthur Jorge, né? Antes o Bastos realmente não estava correspondendo às expectativas que a gente criou, né? Já, poxa, um jogador que atuou tanto tempo lá no Calcio, né? Pela Lazio, chegou aqui, foi muito mal ano passado, nas vezes que teve chance. Esse ano também começou mal, mas agora ele começa a se ajustar. Inclusive o Botafogo fez uma postagem ontem com ele, né? Uma entrevista, a gente praticamente não escuta o Bastos falando, e ele até falou, né? Se direcionou à torcida, né? Como vocês chamam aqui a torcida, né? Porque a gente sabe que no português lá de Angola, de Portugal, são os adeptos, né? Os torcedores são os adeptos. Enfim, então o Bastos já começa a ter ali um espaço, né? Um destaque, graças a esses dois últimos jogos em que ele foi muito bem. Certamente será mantido, né? Para o jogo de logo mais, essa dupla de zaga aí, e acabou quem perdeu espaço foi naturalmente o Alexander Barbosa, né? Já que o Bastos e o Alter têm sido os titulares, tá? Então aqui uma fala rápida aqui do Bastos Kisanga, tá? Para a Botafogo TV. O Campeonato Brasileiro é um campeonato diferente, há muitos jogadores talentosos e tem sido um bom desafio até o momento. Em relação à Libertadores, é o sonho de todo jogador brasileiro ter a oportunidade de jogar a Libertadores, e hoje eu tenho essa oportunidade, tá? Falou o angolano Bastos Kisanga. Acho que vai ser desafiador, procuro dar meu melhor para ajudar o clube a conseguir os seus objetivos. Então, no caso, vai ser a estreia do Bastos na Libertadores, ao que tudo indica, né? Salvo alguma surpresa, acredito que não aconteça. Beleza? Gente, quem está à disposição de novo, tá? É o Tietê. O Tietê foi poupado, né? Nem foi relacionado para o jogo com o Juventude. O Botafogo não divulga exatamente qual era a lesão, mas certamente foi algo leve, né? Foi algo tranquilo. Ele foi mais poupado para estar de volta hoje. Será que o Tietê vai ser titular, né? O GE não consegue cravar, né? Acredita que há uma possibilidade do Tietê voltar como titular, mas a gente também viu no último jogo que, especialmente a dupla de volantes, Marlon Freitas e Danilo Barbosa, foi muito bem. Para mim foram os destaques absolutos do jogo do último domingo. Então também acho complicado barrar o Danilo, por exemplo, né? Mas é uma possibilidade, né? Outro jogador que está muito ameaçado de perder a vaga é o Jefinho, né? O Jefinho não vive um bom momento, então talvez o Luiz Henrique volte a ser titular. E o que está pintando, até por informações também, é de que o Savarino ganhe uma oportunidade aí entre os 11 que começarão o jogo, né? Acho que o Savarino trouxe um pouco mais esse equilíbrio, especialmente pelo meio, né? Acho que ele atua até melhor um pouco pelo meio, para dar um equilíbrio para esse sistema de jogo que o Arthur Jorge começa a implantar, e começa a implantar com sucesso, né? Pelo menos por essa vitória aí contra o Juventude. Vou falar logo então a provável escalação do Botafogo, segundo o GE, tá? Gatito Fernandes, Matheus Ponte, acho que tem menos chances do Damian Soares começar jogando. Matheus Ponte, Lucas Alter, Bastos e Hugo, Danilo Barbosa ou Tietê, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Savarino, tá? Acho que Savarino deve realmente tomar a vaga do Jefinho. E na frente, Júnior Santos e Tiquinho Soares deve ser a equipe do Fogão para logo mais, beleza?
Galera, teve jogo ontem, né, no grupo, teve jogo. 3 pênaltis marcados no jogo de ontem. A partida acabou 1-1, Júnior Barranquilla e LDU, tá? Júnior Barranquilla com o Baca, que aliás fez o primeiro gol contra a gente, né? Veterano jogador, o Baca bateu o pênalti logo aos 11 minutos, tá? O Carlos Baca, num pênalti sofrido pelo enamorado, bom jogador, aliás. Abriu o placar aos 11 minutos e no finalzinho da primeira etapa, aos 44, pênalti a favor da LDU e o Alex Arce converteu. Júnior Barranquilla, então, na segunda etapa, aos 34 minutos, um lance de mão na bola, né? Que o VAR, inclusive, apontou, né? Sugeriu o pênalti. Acabou que o Júnior Barranquilla tinha chance de passar à frente novamente no marcador e desperdiçou, estou na trave. Acho que foi um bom resultado para o Botafogo. Dessa forma, o Júnior Barranquilla não dispara no grupo e o Botafogo, com esse 1-1 de ontem, tá? Volta a depender só de si próprio, só das suas próprias forças, né? É óbvio que o cenário o Botafogo precisa vencer, não só hoje, às 19 horas, uma coisa de cada vez, né? Primeiro tem que vencer hoje, vencendo hoje, a gente sabe que a gente vai ter que vencer também a LDU no Newton Santos, para depois jogarmos os 2 últimos jogos do grupo fora de casa, e aí talvez uma vitória, um empate, ou até 2 empates, mas é um pouco mais difícil, né? O ideal seria realmente que o Botafogo conquistasse 4 pontos jogando fora de casa, para a gente fechar aí com pelo menos 10 pontos desses 12 possíveis. É isso? Não quero errar a matemática. São 2 jogos em casa, 2 fora, 4 jogos, então 12 pontos possíveis. Vamos ver se o Botafogo conquista pelo menos 10, que deve nos dar a classificação para a próxima fase. Beleza? Então foi um bom resultado ontem. O empate acabou segurando tanto o Júnior Barranquilla como também a LDU. Beleza? Vamos lá, gente. Resultados estão ajudando o Botafogo. Agora, eu acho que a gente vai vencer hoje. Eu tô otimista. Acho que a gente vai vencer hoje. Falando do jogo de hoje, o Botafogo divulgou ontem nova parcial de ingressos, né? Tinha ficado ali meio congelada a parcial de ingressos. 24 mil ontem, tá? Ingressos, sendo que os 2 setores que normalmente lotam, né? De fato esgotaram, leste inferior e leste superior, ou seja, o mosaico está garantido, né? Muita gente estava com medo, né? A gente sabe do trabalho fantástico do movimento Ninguém Ama Como a Gente, né? Do mosaico ficar ali desfalcado e tal. Eu vi gente comentando, é melhor concentrar o mosaico mais no meio. Não, leste inferior e leste superior totalmente esgotado. Naturalmente tem ainda espaços na oeste, tanto inferior como superior, e também na norte, acho que é na norte aqui que está disponível, deixa eu confirmar para vocês. Então é isso, 24 mil, sempre tem, né, os torcedores que vão definir e é o jogo hoje. É um público, não é o que, obviamente, que a gente gostaria, né, mas eu acho que dentro das circunstâncias é um público razoável, né? Já que o Botafogo deu uma animada vencendo os 2 jogos que fez em casa diante do Atlético Goianiense e do Juventude, tá? Então quem está ainda na dúvida de ir ao jogo, né? Vá ao jogo, que eu acho que o 19 horas é um horário que muita gente reclama, né? Porque fica perto da saída do trabalho, mas eu pessoalmente gosto do horário porque a partida não termina tão tarde, né? Porque a gente tem que pensar também que amanhã também é dia, né? De escola, trabalho, tudo mais. Então eu acho até que 19 horas não é de todo ruim. Quem for assistir de casa, a ESPN vai transmitir a partida, tá? Pendurados do Botafogo, Gatito Fernandes, Danilo Barbosa e Tiquinho Soares. Tiquinho Soares me preocupa, né? Porque a gente sabe que hoje a gente não tem um reserva, né? Assim, com as características, a altura, né? Então, todo cuidado é pouco aí, torcer para, especialmente, o Tiquinho não tomar o 3º amarelo, né? Deixa eu ver aqui, importante sobre os ingressos. Não haverá venda nas bilheterias físicas do Newton Santos hoje, tá? Então é tudo online mesmo, quem ainda pretende ir ao jogo, botafogo.com.br/ingresso, tá? Sobre a transmissão, eu falei ESPN e também o Star Plus, tá? Pelo streaming. Narração do Vinícius Moura, comentários do Fernando Praz, né? Ex-goleiro, e Mário Marra, análise da arbitragem a cargo do Carlos Eugênio Simon,
tá? A arbitragem é venezuelana e é quase um trava-língua, porque o juiz do jogo é o senhor Jesus Valenzuela da Venezuela. Vamos lá, a gente vai falar ainda de arbitragem hoje aqui, mas vocês já sabem, né? Rafael Claus. Será que ele vai apitar o jogo de domingo? Será que vai ter jogo domingo? O negócio tá complicado. Bom, sobre a partida de logo mais, acho que é isso aí. Vamos voltar então ao assunto John Textor, né? Mas antes disso, gente, não esquece, comenta aí qual que você acha que vai ser o placar da partida. Quanto que você acha? Hoje é o teu negócio, 1-0 tá valendo, né? 1-0, importante, fundamental, o Botafogo vencer, né? Qualquer outro resultado, um empate, já vai deixar a situação delicadíssima. O Botafogo vencendo hoje, recoloca o Botafogo ali colado, né? Nessa patota aí da frente de Júnior Barranquilla, LDU e do próprio Universitário, né? Então, hoje realmente é vencer ou vencer. Gente, o blog do Anselmo Góes, do Jornal Globo, trouxe o que eu falei agora no início do vídeo, que o Textor, acionista majoritário do Botafogo, ingressou na noite dessa terça-feira, tá, com um novo pedido de abertura de inquérito no STJD, tá, sobre essa questão de manipulação de resultados. E segundo o blog do Anselmo, tá, dessa vez esse requerimento, tá, ele está mais robusto, ou seja, tem mais provas. Por isso que a gente lembra que o próprio Textor tinha falado há cerca de um mês que em 30 dias apresentaria provas mais importantes, né? Era o tempo, porque isso está sendo muito bem feito, né? O Textor não brinca em serviço. Quem duvidou, né, do bilionário agora deve estar, né, com aquilo na mão, porque o Textor não vai brincar, não vai apresentar provas, né, enfim, que não sejam contundentes, tá? É um dossiê, é um relatório, tanto é que a gente sabe como a CPI recebeu realmente essas provas. Houve né, os senadores todos, um consenso de que eram indícios muito fortes, né, muito fortes. Então, Textor voltando a abrir aí a questão no STJD. Gente, está tendo meio que uma briguinha, né, entre a ANAF e a Abrafut, né? A ANAF é um dos órgãos relacionados aos árbitros, emitiu uma nota ontem, pós-depoimento do Textor, meio que concordando com o Textor e que, de fato, poderia até acontecer uma paralisação do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro especificamente, né? Aí a Abrafut veio e respondeu, dizendo que quem respondia pelos árbitros era a Abrafut, e a Abrafut continua meio que naquela linha de ironizar o Textor, o Botafogo, que o Botafogo teve diversas oportunidades esportivas de vencer o campeonato ano passado, não aproveitou, né? O que não está errado totalmente, mas meio que tentando desviar o foco. Então tem ainda essa briguinha de ANAF e Abrafut, né? Mas o presidente da CPI, o Jorge Cajuru, né, deu razão à ANAF. E aí o mais importante é o seguinte, a gente lembra que o Cajuru, logo que saiu todo esse noticiário e se falou em CPI das casas de apostas, ele estava meio que naquela linha, né? O Cajuru é um cara muito polêmico, né? Um cara muito polêmico, um cara ali de midiático e tal, e assim, é quase um neto, né? Quase um neto, assim, se tiver que comparar aquele cara que é um personagem ali e tal. A gente nunca sabe o quanto que ele está falando ali realmente, o que ele pensa ou o que ele está planejando falar para causar, enfim. Mas o fato é que o Cajuru, depois de ver, né, na sessão secreta e ter o depoimento do Textor, ele está totalmente do lado do Textor, né? Ele inclusive falou que realmente a paralisação sugerida pela ANAF pode ser realmente, né? Ele deu razão à ANAF, uma possível paralisação. E falou, tá, aspas para o Cajuru, em maior escândalo da história do futebol do país. Tá? Deixa eu aqui... Porque, gente, já falei aqui ontem, quem não assistiu o vídeo de ontem, assista. Entre outras coisas, está sendo sugerido que houve até edição de imagens do VAR. Ou seja, o árbitro da partida, quando ele ia consultar o VAR, ele recebia imagens, tá, do VAR que condicionavam a uma determinada situação, né? Não necessariamente a situação
real, né? E inclusive foi falado, o Textor falou, com todas as letras, o lance do gol do Vasco contra o Palmeiras, que foi anulado, mal anulado, muito mal anulado, né? Em que a linha do impedimento ficava até meio que na diagonal, né? Para tentar deixar o Paulinho, né? Que era o autor, que foi o autor do gol do Vasco, aquela ocasião ali, né? Marcado impedimento. Então, realmente são denúncias sérias, né? Não é só, o pessoal fica só nessa de inteligência artificial, né? Tentando diminuir aí o relatório do Textor. Gente, vamos falar então da questão aí do Rafael Claus, tá? Rafael Claus, árbitro, foi escalado para o jogo de domingo e já tem algumas coisas aí esquisitas dessa escalação, porque além do Rafael Claus ter sido árbitro do polêmico Botafogo e Flamengo do ano passado no Brasileirão, no Nilton Santos, né, em que o primeiro gol contra do Marlon Freitas, em que o Bruno Henrique participa efetivamente ali da jogada, quer dizer, o Marlon ele só bota a bola contra o gol do Botafogo porque tá meio que sentindo ali a pressão do Bruno Henrique, que por sua vez estava impedido, né? Então tem esse lance, depois tem mais dois lances em que o Bruno Henrique se envolve, né, dá cotovelada nos jogadores do Botafogo, e em nenhum desses dois lances ele mereceu o cartão vermelho, né? E agora, curiosamente, o próprio Bruno Henrique sofreu uma cotovelada no jogo, uma só, né, contra o Atlético Goianiense, e o jogador lá do Dragão foi expulso e ainda foi marcado pênalti, já que o lance foi na área. Então, assim, muito dois pesos, duas medidas. Então, o Rafael Claus foi o árbitro daquele jogo. Independente de qualquer coisa, de denúncia do Textor, o simples fato dele ser escalado novamente para um clássico entre Flamengo e Botafogo já é, né, uma escalação muito sem sensibilidade nenhuma, né? E também é tão estranho que tem, por exemplo, o próprio Daronco, que é um árbitro FIFA, escalado como quarto árbitro, uma coisa que é totalmente incomum, né? Foi chamada até de pitoresca essa escalação do Daronco. Então, assim, muitas coisas estranhas. Fato é que o Botafogo ontem pediu à CBF para que seja mudado o árbitro, né, da partida, o senhor Rafael Claus, e aí veio à tona, tá? Deixa eu até dar aqui o crédito certinho. Veio à tona a seguinte situação. O senador Jorge Cajuru deverá convocar, tá? Talvez até hoje, para depor na CPI lá do Senado, tanto o Rafael Claus como também a árbitra de vídeo, a senhorita ou senhora Daiane Muniz, tá? Porque, entre outras coisas, o relatório apresentado pelo Textor mostrou o seguinte, vamos lá, para ficar bem claro aqui. Durante o Campeonato Brasileiro, as coincidências, por exemplo, de você ter um árbitro escalado junto com um determinado árbitro de vídeo, o máximo que acontece normalmente de uma mesma dupla atuar juntos são 3 vezes, tá? Isso ano passado, falando do ano passado, tá? Então, coincidiu ali do Zezinho com o Zeca ou com a Dona Maria serem, né, escalados juntos, né? 2 ou 3 vezes acontece isso durante as 38 rodadas do Brasileirão. No caso do senhor Rafael Claus e da senhora Daiane Muniz, eles atuaram juntos ano passado 11 vezes. 11 vezes. Ou seja, é muito o que o Textor tem falado, quando algo sai totalmente de uma normalidade. Então, a CBF, naturalmente, e os próprios árbitros, né, podem dar uma explicação lá na CPI, o porquê disso ter acontecido, né? O porquê disso ter acontecido. Outra situação também que foi falada, eu ainda não tive tempo de analisar, mas certamente isso aí vai ser exposto em breve, parece que nessas 11 partidas aconteceram, coincidentemente, lances polêmicos, tá? Então, é exatamente o que a CPI vai analisar, né? Sugestiona que há algo, né, estranho, que há algo que precisa ser analisado, né? Ninguém está dizendo aqui que houve, né, alguma intencionalidade ali, mas
serão convocados a depor justamente porque é o famoso, né, que eu já falei aqui, nesse angu tem caroço, né? Por quê? Que estranho, né? Que coincidência é essa? Então, vamos ver se a CBF vai atender o Botafogo, né, de mudar a escala de domingo, e vamos ver também o que o Klaus e a Daiane terão a dizer sobre isso, né, de terem sido escalados, e não só escalados, como eu acabei de dizer, infelizmente, né, acabaram se envolvendo em lances polêmicos nessas 11 partidas, beleza? Deixa eu até passar aqui o que está no Fogão Net. O senador listou em especial 3 jogos comandados pelo Klaus, tá, no campo, e com a Daiane no VAR, com arbitragens que tiveram lances bastante questionados. Então, esse jogo, Botafogo e Flamengo no Newton Santos, tá? Klaus apitou, a Daiane era o VAR. Vasco 4-2 no Fluminense, tá? E Palmeiras 2-2 com o Corinthians, esse jogo no Campeonato Paulista desse ano agora, tá? Então, jogos em que eles estiveram envolvidos. O senador Eduardo Girão, tá, do Partido Novo do Ceará, também solicitou depoimentos na sessão pública da CPI do Wilson Luiz Seneme, que todo mundo sabe é o chefe da Comissão de Arbitragens, tá? E também o Hélio Santos Menezes Júnior, diretor da Governança e Conformidade da CBF, para explicar essas coincidências todas, né? Então, vamos ver, vamos aguardar se esse ofício do Botafogo pedindo a mudança do árbitro para domingo vai ser atendido. Teremos aí uma semana cheia. O importante é que o Botafogo não perca o foco. Hoje o nosso foco total é Libertadores, deixar de lado um pouquinho brasileiro. Deixa para o Textor, deixa para outros departamentos do Botafogo o foco aí na CPI. Hoje a gente tem que focar de fato em vencer o Universitário, né? E aí a partir de amanhã a gente já começa a pensar no nosso rival, partida que, aliás, a torcida do Botafogo já esgotou, tá? Todos os ingressos para o jogo do Maracanã às 11 horas da manhã. Setor visitante, massa compacta, como diz o meu amigo Pedro Depp. Beleza, pessoal? 32 minutos. Mais uma vez, muito obrigado aí por estarem prestigiando. Espero que tenha ficado bem explicado, né? Todas essas situações aí caóticas que estão acontecendo. E eu, como amante do futebol, sinceramente gostaria que nada disso estivesse acontecendo. Gostaria que não tivesse o menor risco do Campeonato Brasileiro ser interrompido, até porque estamos em terceiro lugar. O Botafogo já conseguiu entrar aí no G4, né, na terceira rodada. Estou animado para o jogo de domingo também, mas se existe, né, interrogações, a gente não quer que aconteça. E não é questão de ajudar, porque o Botafogo poderia ter sido campeão, nada disso. Simplesmente a gente quer lisura, né? É muito dinheiro envolvido, é muito sentimento do torcedor, é muito esforço dos atletas envolvido. A gente só quer o básico, que é um campeonato brasileiro, que é um futebol brasileiro, né? Estendendo também aos estaduais, Copa do Brasil e tudo mais, limpos, né? Sem dúvida nenhuma sobre a honestidade, né, dos resultados, dos campeões, que sejam eles campeões, mesmo que sejam nossos adversários, que sejam campeões de fato e de direito. Beleza? É isso aí, deixa o like, comenta aí embaixo e pra cima, Fogão. Hoje é dia de 3 pontos, não importa como. 6-0 tá valendo.